Então, bom dia. Hoje, dia 4/6, nós vamos fazer a correção dos exercícios e uma breve revisão durante essas correções. Nós vamos verificar quais são aquelas questões que foram passadas, o trabalho, um pouquinho de cada coisa, tá certo? Porque semana que vem é semana de prova. Deixa eu já abrir. Esse primeiro, ele era muito pessoal, né? Que era o trabalho, a pesquisa, que tem um valor maior. Ele era muito pessoal e ele tinha um valor bem maior. Rose, você não postou? Rose, você tá aí? Não tá postado, ó. Me chama depois, tá? Esse trabalho vale maior nota. Você viu? Tá aqui não, Rose. Tem nada postado, ó. Será que você postou em outra atividade? Esse é o que vale mais. Então, olha só. No trabalho, vocês... Ops, não é isso. Quase que eu abro a prova de vocês. Sem querer. O trabalho... Agora que é hora de abrir a prova. Abre aí, pelo amor de Deus. Acabei de abrir, você não viu? Você perdeu, David. Olha só. Essa parte aqui, ela vai ser muito pessoal, então eu vou falar por alto, porque cada um fez de uma forma, tá bom? Então, por exemplo, a Rafaela fez falando só sobre os cromossomos. A Ana Laura fez ela grandona. A Marília fez uma folha. Tanto faz. Era pesquisa para falar sobre cada uma dessas doenças. Tá certo? Então, a primeira era a síndrome de Down, que a gente falou muito, né? Ela é um problema detectado que é a trissomia do cromossomo 21. O que é a trissomia do cromossomo 21? Ô, gente, a internet parece que não vai. Ah, foi. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Os cromossomos sempre vão vir parzinhos. Aí, quem tem Down, em vez de ter só o parzinho, tem 3, ó. Trissomia. Deixa eu pegar uma outra foto aqui maior. Não, esse não é do Down. Ó. Vem normalzinho os cromossomos, quando chega no 21, ele tem 3. Tá vendo? Trissomia do cromossomo 21. Aí, nessa trissomia... Por que acontece isso? Uma má formação na hora das divisões dos cromossomos. Então, ele é uma doença ocasionada por uma má formação, onde a gente vai verificar... Aqui, ó. Onde a gente vai verificar que nesse cromossomo a divisão celular ocorreu diferente, que é lá na fase da intérfase, lembra que a duplicação do cromossomo ocorre? E aí, o que vai acontecer? Essa criança vai ter características diferentes. Então, ela vai ter um atraso mental, ela não vai ter, assim, a agilidade que a gente tem, né, de pensar, de agir em alguns casos. Elas vão ter hipotonia muscular, que é quando tem um pouco de... como que a gente fala? Os movimentos são mais devagares, o rosto, ele tem características diferentes, alguns podem ter vários problemas de saúde, né, como visão, audição, alguns podem nascer com doenças cardíacas, então, assim, pode ocasionar várias coisas. Muita gente tem problema no pescoço, né, na cervical, fica assim, ó, tireoide, entre outros. Envelhecimento precoce, mas o principal
é um atraso mental, mas isso pode ser evidenciado de acordo com os tratamentos. Por exemplo, tem alguns desses que fazem tratamentos com os cavalos. Quem sabe o nome? Ecoterapia. Terapia. E aí eles começam a desenvolver a capacidade de poder conversar em público, em poder montar no cavalo, por exemplo, e não cair, né? Eles começam a ter algumas capacidades com algumas terapias. Eu conheço alguns que formaram em engenharias, né? Em cursos com muitas contas, muita coisa assim mais difícil, que são praticamente normais, tem aquele retardo na fala, a pálpebra é mais acentuada, a língua é um pouquinho mais grossa, por isso que eles falam mais enrolado, mas eles desenvolveram. Então, depende da criação e depende do que foi colocado durante a vida. Cadê? Síndrome de Patau, né, ou Patau, que a gente fala, né, só que a gente lê Patau. Também ela é uma trissomia, mas em vez dela estar no 21, como é o Down, essa ela está no 13. Lá no cromossomo número 13, né, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui a boquinha nasce com esse lábio leporino, ó. Essa má formação, mas tem outras coisas. Ó, os cromossomos estão tudo certinho. Lá no 13, vem 3. Tá vendo? A síndrome de Down era no 21. E a de Patau, ela vai ser no 3. Então, a criança, ela tem essas fendas bucais, ó. Elas podem ter fendas diferentes. E aí, é uma anomalia, né, que o indivíduo, ele apresenta má formação, pode ter um comprometimento em todo o sistema nervoso, cardíaco, circulatório, intestinal, né, urogenital, e a maioria deles tem déficit na face, então é aquela parte, né, do rosto, do olho e tal, e déficit também intelectual. Normalmente a sobrevida deles é de 7 a 10 dias, a maioria vão morrer, né, mas por complicações pulmonares. É reconhecida pela presença de alguns sinais, como microoftalmia, que é quando o globo ocular é maior. Deixa eu mostrar aqui uma. Ó, o globo ocular é bem maior do que o olho, pode ser isso. Tá vendo que o globo ocular é grandão? Polidactilia, que é a alteração na quantidade dos dedos. A fissura palatina, que é essa aqui que vocês viram, ó. A fissura na boca, ó. E aí, a maioria dos nascidos, né, vivos, normalmente 2,5 dessas pessoas, elas sobrevivem, 91% não sobrevive a mais do que o primeiro ano de vida. Então, é uma doença, assim, ela é mais drástica do que a Down, porque Down a pessoa vive normal, é muito amor e tal. Esse, ele já tira a capacidade dessa criança de evoluir. A síndrome de Turner, né, ela já é outra, é uma condição rara, que a gente fala que ela é do sexo feminino. O desenvolvimento é totalmente diferente, é uma característica, né,
normalmente ela vai afetar principalmente o sexo feminino. Ela caracteriza pela presença do cromossomo X, mas ela vai ter ausência do segundo cromossomo. Então, vai afetar em toda a parte dos genes. Ela vai ter uma expressão que normalmente ela vai ter uma baixa estatura, vai ficar pequenininha, a imaturidade no desenvolvimento sexual, então os seios não crescem, o pescoço é mais curto, vai ter anomalias renais, por exemplo, que são anomalias mais fortes, tórax, né, ficam maior, aqui, ó, deixa eu pegar uma para vocês verem. Não é essa. Deixa eu pegar uma para vocês verem aqui, que vai mostrar o desenvolvimento do tórax. Ó, não tem característica nenhuma, mas o tórax, ele desenvolve, fica principalmente para trás, ó. E aí, essa baixa implantação dos cabelos, normalmente o cabelo vem bem pouquinho, a face é mais triangular, não é redondinho o rosto, então ela tem muita variabilidade. Nem todos são iguais, mas ela associa a várias morbidades. Como assim, professora? Ela vai trazer outras doenças juntos, como envelhecimento precoce, né? Alguns diagnósticos, eles vão ser levados juntos com várias terapias. Os hormônios podem ser colocados, reposições de hormônios sempre, mas não tem o risco da morte, como na síndrome de Patou, né? Certo? Síndrome de Edwards, que é a próxima, que ela é uma trissomia do cromossomo 18, então lá no cromossomo 18, vamos lá. Também tem a fenda palatina, ó. Deixa eu... Cromossomo. Ó, no cromossomo, né? Ele vai ter aqui 3 cromossomos no 18. Aí, essa síndrome de Edwards, a criança, ela tem características diferentes. Olha os rostinhos. Elas vão ter desenvolvimentos diferentes. Então, ela é conhecida como essa trissomia do 18. Ela corresponde aí a trissomia, porque tem 3, só para a gente lembrar. Esse distúrbio que ele vai ter, ela vai mostrar aí, por exemplo, um crescimento do feto diferente, são locais diferentes, o braço desenvolve mais, a mão desenvolve mais, o olho vai desenvolver mais, ou o crânio, né? As características, normalmente, dos recém-nascidos, vai ser peso diferente, né, diminuído na hora do nascimento, hipertonia, que vai mostrar hipoplasia, os músculos, né, a parte esquelética, ele não se desenvolve tanto, os tecidos também não, diminuição dos estímulos sonoros, normalmente eles vão vir com problemas, né, de audição, de fala. Normalmente, a sobrevida para esses pacientes é de 2 a 3 meses para os meninos e de 10 meses para as meninas. Raramente ultrapassa o 2º ano de vida, quem nasce com síndrome de Edwards, tá? Síndrome do X, né, que é o cromossomo X frágil, que a gente fala, que ela está ligada ao cromossomo X, deixa eu colocar. As características, né, desse cromossomo, ele vem diferente, ó. Em vez dele ter um cromossomo normal, ele tem características diferentes. Normalmente, orelhas bem grandes, testas grandes,
dificuldades intelectuais, essa criança ela vai ter um retardo diferente das outras, ele normalmente vai ter esse déficit cognitivo de pensar, de falar, o braço vai ficar longo, né? Então, essa síndrome, normalmente, ela vai afetar um grau moderado aí de mulheres, mas ela vai afetar mais do sexo masculino, diferente da de Turner, que é mulher, né? Ela consiste nesse retardo, nessas alterações comportamentais. Vários meninos, eles podem ficar mais violentos, então tem toda uma criação, um tratamento. As mulheres, normalmente, elas vão ter menor peso do que o homem, e é reconhecido vários sinais desde pequenininho. Então, começa a fazer o tratamento desde pequeno para que não ofereça aquele risco dele ter problemas maiores durante a fase adulta. Então, normalmente, esse tratamento vai ser feito no início, né? Bem quando ainda é criança, certo? Eu estou passando, eu não sei se vocês estão tendo dúvida. A Maria colocou. A de Patou ter essas condições mais sérias tem a ver com a ordem do número, tipo ser localizada nos primeiros? Tem não, Maria. Qualquer cromossomo que fizer uma alteração vai ter uma diferenciação no corpo, tá? Pode ser no 13, pode ser no 18, pode ser no 21. Você viu que no 18 também? Qualquer alteração que vier na parte cromossômica vai alterar tudo da vida daquela criança, né? Então, vai ter aí problemas sempre, certo? Cadê? Sumiu. A trissomia do X. Essa aqui, ela é muito frequente. Deixa eu mostrar. Então, no cromossomo, lembra que a gente tem o cromossomo X e a gente tem o cromossomo Y, né? Então, lá no cromossomo X, ele vai vir 3. Normalmente, essa doença é chamada de doença da superfêmea. Por quê? Ela é uma malformação genética que ela vai mostrar, na hora que for dividir as gametas femininas e masculinas, lá na gametogênese, ela vai mostrar, né, que o erro genético pode vir tanto da mãe quanto do pai. Se for de origem materna, que normalmente ela que 80% dos casos ela vem da mãe, aquele óvulo originou uma menina. Se for do pai, que normalmente é 20% aí, aquele óvulo, ele origina, aquele espermatozoide, né, ou a trissomia vem do pai. Mas, normalmente, as mulheres que são portadoras dessa, ela passa a ter, em vez de 46 cromossomos, também 47. Mas a gente vai lembrar que ele não tem cura. O que vai acontecer? Normalmente, essas pessoas portadoras desse cromossomo X extra, que a gente fala, vai trazer algumas variabilidades, como má formação congênita, ele vai precisar de um acompanhamento, porque vai ter alteração na puberdade, na idade dessa criança, nesses pacientes mais precoces, né? Algumas mulheres dessa trissomia, deixa eu ver se tem fotinha dela. Elas têm o desenvolvimento, mas as características normalmente são femininas, ela não vai mudar muito essas características que a gente vai encontrar, como nas outras doenças. Vai viver normal, só que, né, algumas mulheres, elas podem ter desenvolvimentos diferentes. Pode não conseguir engravidar, pode ter alguns retardos, né? Mas, assim, 70% adquire alguma doença mais grave, como cardiopatite, entre outras. 7, albinismo. Todo mundo já viu uma pessoa albina na vida.
né? O albino, ele não tem aquela pigmentação como você, da melanina, etc. O albinismo, normalmente, ele é uma doença que Mendel já estudava lá atrás, que é uma alteração no cromossomo, é uma parte recessiva, que vai ocorrer a despigmentação da pele, do cabelo, da retina, né? Porque vai bloquear a produção de melanina. Uma vez que ela está bloqueada, não é produzida. Então, o albinismo, ele não é cromossômica, ele é recessiva. Anemia falciforme, né, que é uma mutação na hemoglobina, que é a responsável por levar ferro, né? A gente vai observar a hemoglobina dentro da corrente sanguínea, dentro do sangue, fazendo o transporte das moléculas de ferro para todo o nosso corpo. Então, vai ocorrer aí a anemia falciforme, que muitos vão ter alguns problemas, como várias dores, icterícias, acidente vascular, entre outras. Mas, mesmo sendo uma doença crônica, ela é tratável, né? Hoje já se tem tratamentos para isso. O daltonismo, normalmente, ele vai ser visualizado desde a criança pequena, ele vai dificultar a percepção de algumas cores. É uma anomalia que ocorre na retina, ele é incurável, então, mesmo que seja congênita, não tem cura. A anomalia, ela vai se dar aí a maior parte são homens, a mulher é um pouco menos, mas é porque eles falam que ela é ligada ao cromossomo X. Com esses pigmentos, normalmente ele tem falhas de visualizar pigmentos, algumas cores, como a percepção, né, de cores, de tons, aí incapazes de perceber o verde, o vermelho, entre algumas outras cores, ok? Aí, eu falei dessas primeiras, mas a gente vai ter aí distrofia muscular, Duchenne, que a gente fala que é ligada ao cromossomo X, doença de Huntington, doença de Wilson, que ela vai estar aí no gene recessivo, nos organismos, fibrose cística, hemomacrose ou hemomatose. Aí, eu vou parar aqui na hemofilia, só para... A hemofilia é uma doença que normalmente ela é hemorrágica, não ocorre a coagulação sozinha do sangue, porque a gente vai ter um fator sanguíneo que a gente tem nas plaquetas substâncias que vão ajudar nessa coagulação. E a pessoa que é hemofílica, ela não tem, e é hereditário. Então, por ser uma doença recessiva, ela é ligada ao cromossomo X. Então, a hemofilia, ela vai afetar quase exclusivamente homens. Já pensou se fosse a mulher? Na primeira menstruação, né, a mulher possivelmente já morreria. Já teve casos de mulheres, mas essas mulheres não passavam da fase aí de puberdade, porque na primeira menstruação, normalmente, elas morriam. Então, vai ter aí sangramentos espontâneos nos músculos, sangramentos dentro ou em alguns cortes. Hoje já se tem tratamento onde é aplicado injeções que ajudam, né, a controlar a protombina, que é a proteína, a enzima necessária para a coagulação, certo? Aí tem a síndrome de Klinefelter, que é 47 cromossomos também. Acho que só foram essas, né? Deixa eu ver. Até Klinefelter. Então, essas são as principais doenças que eu pedi para vocês, e são as principais doenças aí que são estudadas na genética. As principais são essas primeiras. Professora, e a hemofilia e o daltonismo. Oi. lá em Mara Rosa tem um homem que ele não tem nenhum tipo de pelo no corpo. Ele é todinho pelado, sem cabelo, sem pelo, sem nada. Sem sobrancelha. Doença congênita, né? Mas não necessariamente está relacionada com alguma dessas aqui, tá? Ok.
Atividade 2. Só tem duas, gente? Não, né? Tem mais uma. Tem 3? Ou são só duas? Ah, tá. Tem uma de evolução, né? Gente, vocês estão vendo que meu rosto tá inchado, né? Porque eu tô com uma reação alérgica. Vocês vão ver eu coçando toda hora. Vocês estão vendo aqui? Tá tudo inchado? Aí coça. Eu tô tomando um Polaramine, vocês vão ver eu abrindo a boca toda hora. Dá um sono. Tá beleza por enquanto? Ok, Yara. Vamos começar a próxima? Fechar. Deixa eu entender aqui. Aqui. Pergunta número 1. Cite quais são os possíveis alelos para a coloração da pelagem dos coelhos, né? Explicados em aula. Então, era aquela questão de vocês colocarem os alelos conforme aquele quadrinho do slide, né? Então, cesão, aqui a gente está falando do selvagem, que é o agute, né? Cesão, CH, que é o chinchila, cesão Czinho Himalaia, que é o Hzinho, e cesão Czinho albino. Então, esses aqui são os possíveis alelos. Toda vez que falar alelo, lembra que são as letras, tá? Então, a gente vai ver aí que o selvagem, ele pode ter característica dos 3. O chinchila, ele pode ter característica, aqui, ó, do chinchila puro, chinchila com Himalaia, chinchila com albino. Vocês estão enxergando? Falei comigo. Sim. Aqui o chinchila, aqui o Himalaia, ele pode ter característica do Himalaia puro e do Himalaia com albino. E o albino, ele tem característica somente do albino, né? Então, era só aquele quadrinho mesmo. Na 2, foi perguntado. Sobre o sistema ABO, explique. Um indivíduo com sangue A, ele pode doar para o sangue O? Então, ele não pode, pois no plasma sanguíneo desse indivíduo com sangue tipo O, existem aglutininas que reagem à presença de aglutinogênio, né, do A, provocando aglutinação na circulação sanguínea. A gente vai sempre lembrar disso aqui, ó. Em português. Queria um mais completinho. Deixa eu ver se eu acho um em português que é um tão bonitinho. Então, só para a gente lembrar, o O, ele tem aqui, ó, de anticorpo, ele vai ter anti-A e anti-B. Então, se ele recebe um A, ele tem um anti-A. Se ele recebe um B, ele tem um anti-B. Então, ele não pode receber de outro, certo? Ele não pode receber.
Por isso que o O recebe só dele mesmo. Certo? Continuando. Um indivíduo do sangue tipo AB pode doar para o A? Não, pois no plasma sanguíneo do indivíduo com sangue A, existem anticorpos que reagem à presença do aglutinogênio B, presente no sangue AB. Mas olha só, vamos lá nessa resposta. Tá aqui, ó. Quando a gente tem... deixa eu só ler a pergunta aqui de novo. Um indivíduo de sangue AB pode doar para A? Vamos lembrar que é assim. O AB, ele é o receptor universal. Ele pode receber de todo mundo. Mas doar, ele só pode doar para ele mesmo. Tá certo? Já diferente do O. O O, ele é o doador para todo mundo, mas ele só recebe do O. Então, olha só. Por que que ele não pode... A pergunta, por que que esse indivíduo AB pode doar para A? Porque eu vou verificar aqui no sistema BO, que é aquele esqueminha assim, ó. Peraí. Da setinha. No sistema BO, a gente vê, ó. O sistema A doa para ele mesmo, mas ele não tá doando para ninguém, ó. Tá vendo que não sai nem uma setinha? Mas aqui ele recebe de todo mundo. Tá vendo? Lembrem sempre desse esqueminha aqui na cabeça, certo? A questão está pedindo para o AB doar para alguém. Aí você vem cá e olha, ó, ele está saindo setinha para alguém só para ele mesmo. Então, quer dizer que ele não doa. Por que que ele não doa? Porque ele tem tanto o anti-A quanto ele tem o anti-B. Então, a gente vai ver aqui naquela figura que o AB, ele vai ter tanto o anti-A quanto o anti-B. Então, ele vai ter um problema. Então, a gente vai ter aqui o AB, né, não podendo doar para o A por causa disso. Ele pode doar para ele mesmo. Um indivíduo do tipo de sangue B pode doar para o indivíduo de sangue do tipo A? Sim ou não? Vamos olhar na nossa figurinha. Eu estou perguntando um tipo B doando para um tipo A. O B aqui, ele chega para doar para o A, olha só que nem uma setinha está passando um pelo outro, né? Então, não, pois no plasma sanguíneo do indivíduo com sangue A, existem anticorpos que têm a presença do aglutinogênio B. Então, a gente olhou aqui e viu que não tem nenhuma setinha saindo e chegando do A para o B, tá vendo? Então, o B aqui, ele doa para ele mesmo, ele doa para o AB. Certo? O AB doa só para ele. O A doa para o AB e para ele mesmo. O O doa para todo mundo. Certo? Lembrem-se sempre desse desenho aqui, que ele vai ajudar muito vocês. D. Um indivíduo com sangue do tipo O pode doar para o tipo A? Ó, vamos lá. O Ozinho, está saindo setinha dele para o A? Está. Está, porque o O é o doador universal. Então, sim, pois, uma vez que o tipo de sangue O não apresenta aglutinogênio, o organismo do indivíduo A, ele não faz o reconhecimento como antígeno. Então, ele recebe o sangue. Letra E. Um indivíduo do sangue AB pode doar para o O? Vamos ver. Está saindo alguma setinha do AB para o O? Não. Não. O AB doa só para ele mesmo. Então, cadê? É a F? Não, é a E. Então, não. Pois no plasma sanguíneo do indivíduo do tipo O, existe aglutinina, tanto A quanto B, que vai reagir aí e não pode receber o AB. Vai ser um choque muito pior. F. Um indivíduo de sangue O pode doar para o AB? Lembra que o O, ele é doador universal, ó. Ó ele doando para o AB. Certo? Sai a setinha dele. Então, sim, devido à ausência do aglutinogênio, né, no indivíduo do sangue tipo O, essa ausência pode deixar com que ele tenha essa recepção de todos os sangues.
G. Um indivíduo de tipo AB pode receber do tipo O? Vamos ver. AB recebe do O? Sim ou não? Vê se vocês estão acordados. Sim. Lembra que o O doa para todo mundo, né? Então, sim, a mesma explicação, porque o O ele não tem a presença de aglutinogênio. E, por último, o indivíduo do tipo O pode receber de AB? Vamos ver. O O, ele doa para todo mundo, mas ele recebe só dele mesmo. Então, o O não pode receber do AB, pois no seu plasma existe aglutinogênio tanto A quanto B. Então, a gente vai ver no AB tanto anti-AB e tanto anti-B. E aí, ele não vai poder, porque vai ter uma reação muito forte de AB e de O, ok? Professor, e tem sangue, Não. Só esses aqui. Na verdade, a gente está falando do sistema ABO, né? ABO. Por isso que chama sistema ABO. ABO. E a junção do AB que virou o AB. Certo? ABO. Próximos. Explique o que é eritoblastose fetal e como ela ocorre. Então, lembra que a gente falou da... Oi. Não é bem uma dúvida, não, mas tem um sangue que eu acho que é NR, não é? Que ele é bem raro, não tem? Tem. Não, na verdade, é um sistema que eu ensinei para vocês na mesma aula do sistema BO. Chama sistema MR ou sistema... tem um outro ainda, tem um terceiro. Ele é mais raro, mas ele ainda é muito estudado aí no mundo. Mas, normalmente, a gente aplica em didática para ensinar só o ABO, que é o mais comum, que você sabe, né, sobre o seu sistema. Mas tem o MN, tá? Depois você assiste. Eu até coloquei o slide para vocês, que eu ensinei ele mais por aula. Eu acho que eu estava respondendo as perguntas, eu vi no dia que você falou, mas eu acho que eu meio que voei na hora. Não, mas eu também expliquei bem pouquinho dele. Eu não adentrei, não. Eu fiquei mais no ABO, tá? Tá bom, então. Obrigada. Nada. Ó, a eritoblastose fetal, ela vai ocorrer aqui, é aquela doença que eu falei para vocês, da mãe para o filho. Então, quando que a eritoblastose fetal vai ocorrer? Quando a mãe for tipo de sangue negativo e o pai for tipo de sangue positivo. O primeiro filho nasce normalzinho. Quando a mãe recebe o sangue do filho, na hora do parto, a mãe ela vai produzir anticorpos contra o sangue positivo do filho, né? E aí, na hora que ela tiver o segundo bebê, a exposição para o segundo bebê, vai desenvolver uma hemólise, que é a quebra de plaquetas ali. E aí, essa mãe, possivelmente, quando ela tiver esse contato com esse segundo filho, ela vai desenvolver aí a alta possibilidade, né, de ter aí destruição das hemácias dessa criança ainda na barriga, causando aí, pode ser aborto espontâneo ou problemas maiores. Hoje, a gente já tem aí as vacinas, o acompanhamento no pré-natal, que ajuda, né? Ela toma uma injeção e tal. Mas vai acontecer que essas imunoglobulinas, que é da mãe, que é negativo, para o feto, que é positivo, atravessa a placenta e aí vai atacar todos os antígenos do feto. E aí ele vai perder, né? Ele não consegue evoluir como era. Então, pode ocasionar esse óbito ou insuficiência grave circulatória, certo? Só vai acontecer se a mãe for negativa e o pai for positivo. E o filho for positivo, tá? A mãe tem que ser negativa e o filho tem que ser positivo. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa? Todo mundo lembra? Lembra que a eritoblastose fetal é o mesmo que doença hemolítica do recém-nascido, tá? Tem os dois nomes.
Então, só para lembrar, ó, a mãe é RH negativa, a criança é RH positivo. Na primeira gravidez, ocorreu aqui no parto a liberação desse sangue positivo para a mãe. Então, a mãe vai produzir os anticorpos contra esse sangue. E na segunda gestação, esses anticorpos produzidos vão entrar pela placenta e vão influenciar na hemólise, na quebra aqui, na circulação desse feto da segunda gravidez. Na primeira não tem nada, tá? A primeira não vai ser influenciada. 4. Um homem com cabelos, não, com os olhos pretos, homozigoto, se casa com a mulher de olhos azuis, qual a possibilidade de terem filhos de olhos verdes? Responde essa para mim, gente. Essa eu preciso fazer conta? Hã? Preciso? Essa eu tenho que fazer conta? Não, Por que não, Leandro? porque o castanho é o dominante? Ele é dominante, mas vamos fazer a interpretação? Vamos lá? Ana Laura, explica essa para mim. Ana, tu tá por aí? Sim ou não? Gente, só de ler o exercício, vamos lá. O homem tem olho preto, casou com a mulher de olho azul. Qual que é a possibilidade de ter verde? Nem o pai, nem a mãe tem o olho nem verde. Porque Nenhuma. nenhum dos dois tem o verde. Nenhuma, não precisava de fazer conta. Né? Era um pega daqueles legais, ó. A Rafa fez. Ela colocou azão preto, azinho, olho azul. Deu 100% de azão de olhos pretos. Não tem possibilidade de ser olho verde. Zero chance. Não precisava nem de conta. E teve gente que sofreu, né? Fazendo. A gente ficou um dia inteiro tentando fazer. Certo? Essa aí teve gente sofrendo, tentando arrumar e tal. Era só você ver. Se é o pai de olho verde, né? Se era o outro de olho preto, poderia ter uma possibilidade, professora, se os avós deles tivessem olho verde, mas no exercício tinha que ter falado. Tá certo? Então, por exemplo, no exercício teria que ter falado que os avós tinham olhos verdes e eram heterozigotos azão. Aí no exercício contou para você dos avós. Se não contou, não tem como. Tá certo? Agora o exercício tem que contar. Se o avô tinha olho verde, se o bisavô tinha olho verde, aí te dá a possibilidade de 25% de poder ter olho verde. Mas se o exercício só falou da mãe e do pai, é da mãe e do pai. Todo mundo entendeu essa? Sim ou não? Sim. Sim. 4. Um homem com os olhos... Não, nessa não. 5. Mendel fez um estudo chamado de hibridismo, onde percebeu que a cor dos olhos pretos de um homem era dominante. Então, azão. E a característica dos olhos verdes eram recessivas, azinho. E também percebeu que poderia verificar o tipo de cabelo liso ou encaracolado, onde o liso é dominante e o encaracolado recessivo. Vocês poderiam usar qualquer letra para o cabelo, né? Você poderia utilizar diferentes. Aqui no da Rafaela, ela usou o Bzinho. Então, olha só. Olhos pretos dominantes era o azão. Olhos verdes recessivos, o azinho. Cabelo liso dominante, Bzão. Cabelo encaracolado, Bzinho. E aí ele fala no exercício para você, né? Qual que seria a possibilidade da criança ter cabelo
Não, aqui ele só pediu para você falar as possibilidades de ter essa mistura, né? De verificar se o cabelo liso encaracolado ou liso dominante encaracolado. E aí, a gente joga na tabelinha. Lembra que você vai jogar o AB, né? A gente vai tentar verificar aqui, ó. Azão com Bzão, azão, Bzão. Tá aqui. Azão com Bzinho, azão, Bzinho. Azim com Bzinho, azim, azim. Azim com Bzão, azim, Bzão. Então, jogou aqui que você já sabe. De cá. Azão com Bzão, azão, Bzão. Azão com Bzinho, azão, Bzinho. Azim com Bzão, azim, Bzão. Azim com Bzinho, azim, Bzinho. Pronto, montei aqui minhas laterais, certo? Agora eu vou fazer a multiplicação normal. Azão com azão, azão, azão. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Todo mundo tá enxergando o quadrinho? Ó. Sim. Azão com azão, azão, azão. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. E aí você vai fazer todo o quadrinho. O quadrinho ele é mais fácil. Aí na hora de verificar, ele fala, né, que o cabelo liso, lembra que você tem que ter tirado aqui no cantinho as características para ficar mais fácil. Ele diz que o olho preto dominante é azão. Então, a gente vai contar quantos aqui tem o azão sendo dominante. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ter 12 quadrantes aqui, ó, onde o olho preto, ele é totalmente dominante. Quantos que eu vou ter de olhos verdes? Eu vou ver onde está azinho, só o azinho sem o azão. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 4 dos 12, né, possíveis olhinho verdinho, ou 4 do 16. Cabelo liso dominante, ele vai ter o Bzão. Então, eu vou olhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 dos 16 dominando para ser cabelo liso. E cabelo encaracolado tem que ser onde tem o Bzinho sem o Bzão. Então, eu vou ter aqui, ó. 1, 2, 3. Deixa eu olhar aqui de novo. Aqui, 4. Eu vou ter 4 de 16. Então, eu tenho grande chance aí de ter mais cabelo liso, mais cabelo preto, que é 12 por 4, né? Disso. Agora, ele está perguntando a possibilidade de ter cabelo liso mais os olhos pretos. Lembra que eu tenho 16 quadrantes, sempre vai ter o 16 aqui. Então, cabelo liso e olho preto. Então, se é cabelo liso, tem que ser Bzão. Se é olho preto, tem que ser azão. Então, vai ser todos os quadrinhos que tiver o azão e o Bzão. Então, aqui eu tenho azão, Bzão, 1. Azão, Bzão, 2. Azão, Bzão, 3. Azão, Bzão, 4. Azão, Bzão, 5. Aqui não é. Azão, Bzão, 6. Aqui também não tem. Azão, Bzão, 7. Azão, Bzão, 8. Aqui eu não tenho, aqui eu não tenho. Azão, Bzão, 9. Aqui eu não tenho, aqui eu não tenho, aqui eu não tenho. Então, eu tenho 9 de 16. Certo? Eu tenho 9 chances de 16 de ter o cabelo liso e o olho preto. Aí ele pergunta de cabelo liso e olho verde. Para ser cabelo liso, tem que ter o Bzão. Para ser olho verde, tem que ter o azinho, sem o azão. Então, vamos ver aqui os que tem o azinho sem o azão. Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, eu tenho 2 aqui. Então, eu tenho que olhar onde eu tenho o azinho e o Bzão. Então, aqui eu tenho um azinho, Bzão. Aqui eu tenho um azinho, Bzão. Aqui eu tenho um azinho, Bzão. Aqui eu não tenho. Então, é 3 de 16. Cabelo encaracolado. Cabelo encaracolado tem que ter o Bzinho sem o Bzão. Aí ele fala, cabelo encaracolado e olho preto. Então, tem que ter um azão e um Bzinho. Então, vamos ver. Azão e um Bzinho. Aqui eu tenho, ó. Azão e um Bzinho. Então, 1.
Azão e Bzinho, 2. Azão, Bzinho, 3. Então, eu tenho 3 de 16, né? Probabilidade de nascer de cabelo encaracolado e olho preto. E, por último, ele pergunta cabelo encaracolado com olho verde. Cabelo encaracolado é Bzinho. Olho verde é Azinho. Então, não pode ter nenhuma letra maiúscula para ele ser cabelo encaracolado e verde. Então, a gente vai ter aqui só o último quadrinho, ó. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, é 1 de 16. Todo mundo consegue fazer essa do quadrinho? Vocês conseguem? Todos vocês conseguem? O quadrinho eu fico certo, mas na hora de botar os dados eu botei errado. Mas, ó, lembra de fazer igual eu fiz agora. Ó, olhou aqui, azão. Azão é olho preto. Então, todos que tiver o azão comprido é olho preto. Aí eu venho aqui e escrevo preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quer dizer que pelo menos 12 ele tem olho preto. Já anota aqui, para você ter uma noção, mais ou menos. Ah, verde. Verde tem que ser azinho sozinho. Aí você olhou. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades. Porque vai ficar mais fácil na hora de você contar, misturando os dois. Tá? Na hora de você olhar, ó. Cabelo liso, olhou liso é Bzão. Olho preto é azão. Então, tem que ter azão e Bzão. Aí você começa. Azão, Bzão, 1. Azão, Bzão, 2. Azão, Bzão, 3. Azão, Bzão, 4. Azão, Bzão, 5. Aqui não é. Azão, Bzão, 6. Aqui não tem. Azão, Bzão, 7. Azão, Bzão, 8. Aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Azão, Bzão, 9. Azão, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Então, 9 de 16. Entendeu? Faz na continha do dedinho mesmo. Fica mais fácil. Todo mundo entendeu, gente? Vamos pro próximo? Bora, ué. Essa aqui é a continuação dele, né? É. Lembra que eu dei aqui o azão, azinho, Bzão, Bzinho para ajudar vocês. Tem exercício que ele não te dá. É o 6 agora, né? Sobre o fator RH, explique o que significa ser RH positivo e RH negativo. Vamos ver a da Rafa. Trata-se da presença do RH e da ausência do RH. De uma proteína da membrana da hemácia, chamada de fator RH, podendo agir como antígeno se for inserida na circulação de indivíduos que não a possuem. Lembra que se eu for A positivo, eu não posso receber o negativo, porque ele serve como se fosse um patógeno para mim. Então, na doação de sangue, o conhecimento da presença ou ausência desse RH é necessária, uma vez que o sangue RH pode promover uma reação no indivíduo que é RH negativo, com a produção desses anticorpos, causando, né, um efeito contrário do desejado. Em vez de você fazer o paciente viver, ele pode morrer, certo? Ok. Todos, Ana. Todos. Não, todos. Deixa eu te falar. Normalmente, no laboratório em geral, se você tem o fator RH tanto positivo quanto negativo, eles evitam colocar, certo? Eles vão tentar evitar colocar qualquer tipo de fator que você tenha, certo? Certo? Falem comigo. Ok? Então, eu vou tentar colocar o positivo no positivo, o negativo no negativo. Vamos dizer que de tudo eu não tenho. Eu não tenho aquele tipo de sangue e etc. Certo? Então, normalmente, aquele que é fator negativo, que é o que não tem, ele não pode receber do positivo. Certo? Porque senão ele vai atuar como antígeno. Mas isso vai acontecer das duas formas. Mas eu posso ter um neutralizador e eu poder utilizar os dois. Ok? Mas a gente evita.
Você praticamente não vai colocar positivo no negativo, nem negativo no positivo. Mas a reação vai ser muito pior se, né, o negativo receber do positivo. Todo mundo entendeu? Vai ser muito pior em relação à quantidade de antígeno, porque o positivo, ele vem com antígeno. O negativo, ele não tinha. Certo? Vamos para 7. Entendeu, Ana? A 7. Deixa eu mandar para vocês uma fotinha da 7 que eu fiz no caderno, porque meu pente não tá legal. Peraí. Que eu mando para vocês agora. Gente, eu tenho um problema sério, eu sou acumuladora de foto. Eu tenho que apagar as coisas do meu celular. Eu salvo tudo. Deixa eu mandar aqui para vocês. Que eu fiz ele bonitinho. Calma aí. Falar nisso, gente, vocês viram aquela matéria que eu mandei para vocês sobre o fungo? Eu mandei sobre o mucor, que está atuando na Covid, fungo preto. Vocês viram? Essa é a do ervilha rugosa. É agora que eu não acho. Não achei? Peraí, porque meu pente não tá abrindo hoje. Deixa eu abrir a de outra pessoa, porque a da Rafa, ela colocou só o percentual. Ver se alguém fez o quadrinho. Alguém de vocês fez o quadrinho dessa? Para eu poder abrir? Ana Laura fez. Bom que o pente estragou só agora, já pensou se fosse antes? Ana Laura. Eu tenho que desinstalar e instalar ele novamente. Ah. Essa é a última? Acho que é. Aqui. Então, o exercício, ele fala, né, que... Deixa eu ler. Ele fala aqui, o cruzamento entre duas linhagens de ervilhas amarelas e lisas, que é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele tem um cruzamento com Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Originou 800 indivíduos. Então, ele olhou aqui, ele fez o cruzamento, ó, Vzão com Rzão, Vzão, Rzão. Vzão com Rzinho, Vzão, Rzinho. Vzinho com Rzão, Vzinho, Rzão. Vzinho com Rzinho, Vzinho, Rzinho. Do lado de cá. Vzão com Rzinho, Vzão, Rzinho. Vzão com Rzinho, Vzão, Rzinho. Vzão, Vzinho com Rzinho, Vzinho, Rzinho. Vzinho com Rzinho, Vzinho, Rzinho. Aí agora começa a fazer aqui dentro do quadro. Até aí todo mundo lembra, né? Todo mundo entende. Então ficou Vzão, 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 Vzão. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, 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 Vzão. Rzinho, 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 Rzinho. Aqui, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho.
Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Aí você vai e monta todos eles do seu quadrinho. Aí, nós vamos ver, lembra que ele falou que no exercício que teve 800, originou 800 indivíduos. Quantos indivíduos devem ser esperados para cada fenotipo? Então, vamos ver. Ele diz para cada um deles. Se eu vou contar aqui, quantas eu vou ter? Olha só. A amarela lisa deu 6 de 16, né? Que a gente lembra. Mas se ele divide, eu posso pôr 3 de 8, porque 6 divide por 16. Eu posso dividir por 2. Ó, ele de amarela rugosa, ele teve 6 de 16 também. Lembra que eu tenho 16 quadrinhos. Deu 6 de amarela rugosa. Verde lisa, ele teve só 2 quadrinhos de verde lisa, ó. E verde rugosa, ele teve só 2 de verde rugosa. Então, ele teve aí uma grande quantidade desses. Se você fizer a conta do 6 por 16, do 6 por 16, do 2 por 16, do 2 por 16, dá praticamente a mesma coisa do 3 por 8, 3 por 8, 1 por 8, 1 por 8. Tanto faz. Mas como que você pode fazer a conta? Ó, 3 por 8, vocês sabem fazer isso aqui, gente? Regrinha de 3? Sem o pente é tão difícil. Vocês sabem fazer? Conversa comigo, meu povo. Sim? Todo mundo sabe fazer uma regrinha de 3? Cadê o restante da sala? Cadê a Luísa, a Maria? Acho que vou fazer uma chamada. Grace, você tá aí? Grace. Caroline. Leandro tá. Luísa tá. Maria Carolina. Maria Carolina tá? Marília tá. Maria Carolina não me respondeu. A Yara estava sem internet. O David saiu. Maria Carolina tá. Então, gente, me responde. Vocês sabem fazer regra de 3? Vocês sabem fazer isso aqui, ó? Tinha dado 3 por 8, certo? Aí, ele tinha dito que todos eram 800. Certo? Então, se você fizer a continha aqui certinha, ele vai dar 300 indivíduos aí, né? Aqui, ó. 300 indivíduos lisos, 300 indivíduos rugosos, porque o rugoso também é 3 por 8. Na lisa, aqui era 1 por 8, na rugosa 1 por 8. Fez a regrinha de 3, vai dar 100. 100 lisas e 100 verdes. É só jogar os resultados que vocês acharam aqui na regrinha de 3, tá? Lembrando que ele está querendo saber, entre as 800, quantos era lisa, entre as 800, quantos eram rugosa, entre 800, quantos era verde lisa, e quanto era verde rugosa. Então, é só você jogar na regrinha. Pode fazer tanto simplificado como aberto. O aberto, porque não tinha as duas alternativas. Então, ele não tem pega, né? Nessa é bom por isso. Agora, se eu tivesse jogado valores muito próximos, aí complicava para vocês. Se você ia fazer ele, tipo, 3 por 6, ou se você ia fazer 1 por 2. Então, aí ele complica um pouquinho. Mas esse exercício, ele é bem de boa. Certo? Próximas. E última. Deixa eu ler a questão. Oito. Imagine que uma mulher de olhos escuros e visão normal, Czão, Czinho, Mzão e Mzim, casa com um homem que é míope e de olho clarinho, Czinho, Czinho, Mzinho, Mzim. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal, né, são dominantes, que é o Czão e o Mzão,
Marque a alternativa que indica essa criança nascer de olho claro e visão normal. Essa é a mais fácil de todas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Ele te deu que Czão, Czinho, Mzão, Mzinho versus Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Você jogou no quadro. Ele diz que para você ter o olho clarinho e ser míope, tem que ser tudo minúsculo. Né? Para ele ser míope, tem que ser toda a parte minúscula. Ó, a minúscula aqui. A linha de baixo inteira, ó. Czinho com Mzinho, com Czinho, Mzinho aqui, vai dar toda essa parte de míope. Então, você vai ter aí 4 de 16. Você vai buscar na alternativa se tem 4 por 16. Aí você olhou aqui e falou, nossa, não tem. Por quê? Porque ele dividiu. 4 por 16 dá 1 por 4, certo? 4 por 16, aqui a gente pode olhar. Eu posso verificar aqui, eu posso dividir. Ou então eu divido por 2, ou então eu divido diferente. Então, eu posso verificar desses olhinhos claros aí. Então, eu vou verificar. Você marcou qual, Ana? Por que você marcou 1 por 6? Professora, marquei 1 por 4. Não, aqui. Letra E. Olha, arrasta pra cima. Tira pra cima um pouquinho. Aí, ó. Ai, morri. Achei que era a resposta. Nossa, porque olha aqui, ó. Não. Eu divido 4 por 4 dá 1. 4 por 4, 16 por 4 dá 4. Então, é 1 por 4, letra C. Achei que aqui já era a sua resposta, que só estava na pontinha. Achei que estava assim. Geralmente eu pinto a letra para cá. Mas então, olha só. Olhei aqui, 1 quadrinho, 2 quadrinhos, 3 quadrinhos, 4 quadrinhos. Então, 4 dos 16 é claro e míope. Aí, eu olhei. Venho aqui no exercício, tem 4 por 16? Não tem, quer dizer que ele dividiu. Então, divido 4 por 4, dá 1. E eu venho aqui, divido 4 por 16, dá 4. Então, deu 1 por 4, letra C. Todo mundo entendeu? Mas dá para fazer diferente e sai o mesmo resultado. Tem várias formas de fazer esse. Essa aqui é a mais fácil. Dá certo. Mas é a mais fácil. E por último, atividade de evolução. Então, a primeira questão era o que era evolução, né? Que eu posso falar que é um processo de adaptação ou de mudança dos seres vivos, né? Com o passar dos tempos. Então, essa tinha várias respostas que vocês podiam usar. Sobre a teoria da abiogênese e da biogênese, lembra que a abiogênese é a teoria da geração espontânea, onde um ser nasce de uma matéria inanimada, bruta, sem vida. E a da biogênese é onde um ser nasce a partir de outro ser, que surge uma vida a partir de outra vida. Eu estou explicando com as minhas palavras, mais resumidos, mas a gente viu bem na aula passada, né? Exemplo da abiogênese é aquela do ratinho, que os jogadores jogaram a blusa cheia de suor no chão, e nasceram os ratinhos, e eles acharam que um rato nasceu a partir do suor das camisetas, e não, né, que a ratinha foi lá e botou os ovinhos, ou sei lá, não é ovo, o rato, né, falei errado, peraí, volta. Aí a ratinha foi lá e estava muito quentinho, com suor, e teve os filhotinhos dela lá, certo? Nada de ovo. Agora tem a questão dos ovinhos, quando é serpente ovípara, vai lá e bota os ovinhos no meio das blusas, eles podem fazer isso, só que a serpente, ela vai escolher um lugar dentro, mais fora de casa, e etc. Explique um exemplo da comprovação da teoria da abiogênese. Aqui,
A Ana colocou, o exemplo mais clássico é da crença de que das camisas sujas poderiam originar ratos. Outro exemplo, o lodo do rio, que originava anfíbio répteis. A4, explica um exemplo da teoria da biogênese. Essa é ótimo, né? Aquele exemplo da carne com as mosquinhas que botavam, né, suas larvinhas lá dentro, e aí nasciam das larvas, né? A larva vinha da mosca e não da carne morta. Então, a biogênese, ela é uma teoria que ela é super comprovada. Criacionismo, lembra que ele é a teoria de Deus, da criação, onde o universo, né, a vida dele tem a explicação religiosa. Então, é sujeito a transformações durante a evolução, mas tendo o Criador, Deus como centro do universo. Tá rápido ou tá beleza? Eu fico achando que seja tão de boa nessas. Como é que tá? Essas aí tá legal de evolução? Tá muito rápido? Leandro, tá rápido ou tá beleza? Tá beleza. Então tá. 6. O Alexandre, você entrou agora, eu já corrigi todas. Depois você assiste a gravação, que eu tô na última questão, tá? Na última da última. 6. Explique quais os princípios da teoria de Lamarck e da teoria, né, e de exemplos. Lembra que os princípios é a lei do uso e desuso, a do Lamarck, que é aquela que eu não estou usando o meu dedinho e ele passa a se atrofiar. E a lei da herança dos caracteres adquiridos, que é aquela que se você é musculoso, você passa para a geração dos filhos o músculo. Então, a gente vai ver aí, ó. De acordo com ela, né, a girafa esticava o pescoço para conseguir alimento no alto da árvore. Então, quanto mais ela esticava, mais o pescoço aumentava e passou para os descendentes, os filhinhos. Então, a herança era adquirida, certo? E aí, a gente lembra do uso e desuso, lembra sempre do dedinho. Você não está usando, o seu filho vai nascer sem ele. Isso fazia com que os descendentes apresentavam os pescoços longos, cada vez maiores e que eram transmitidos. Então, essas são as de Lamarck. Darwin já era um pouquinho diferente. Ele já teve um pouquinho mais, né, de teorias, os princípios dele já eram maiores. Ele teve a teoria do ascendente comum, que quando ele chegou lá em Galápagos, ele olhou os biquinhos, né, das espécies dos pássaros, que eram os pombinhos, que ele começou a verificar que era o mesmo ascendente, era o mesmo ancestral, mas que cada um daqueles pássaros, que são os tendilhões, que é parente do pombo, eles tinham os biquinhos diferentes. Então, eles criavam mecanismos para se alimentar de acordo com o local que ele estava, mas que eles eram todos vindo de um só descendente. O segundo princípio dele era a teoria da evolução, né, que ele falava que o mundo não se encontrava em equilíbrio, que, na verdade, essas espécies iriam transformando durante o tempo. Então, a existência do fóssil mostrou isso, né? Mostrou a evolução das espécies. Então, ele fechou nisso. Tinha a teoria do gradualismo, que era quando ele começou a verificar que na volta dele tinha muitas adaptações. Então, ele olhava que o Criador, ele era onipresente, onipotente, porque ele criava aqui no Brasil, mas ele criava nos Estados Unidos, ele criava em outro local, mas que existia, além desse processo de adaptação, uma seleção chamada de seleção natural, onde o mais apto sobreviveria, né, em várias modificações, que sempre a gente teria que sobreviver de acordo com súbitas modificações que ocorreriam. E ele tinha também a teoria da multiplicação das espécies, que ele pensava assim, que existiam várias espécies
que se multiplicavam, tanto de plantas que se multiplicam de uma forma, de ser humano de outra, de bactéria de outra. Então, ele via que a diversidade era muito grande. E aí, que em várias localizações teriam espécies diferentes. Então, a mesma espécie que eu tenho aqui não viveria em outros locais. Mas ele começa a ver que poderiam ter espécies, as mesmas aqui e lá, mas com modificações pelo local que ela vive. Então, se eu tenho uma espécie de um pássaro aqui, ele vai ter modificações de espécies de pássaros de lá, né, dos Estados Unidos, mas pode ser a mesma espécie. Então, ele ainda não conhecia a parte do isolamento geográfico e tal. E aí, por último, a teoria da seleção natural, que é a mais conhecida de Darwin, né, onde ele falava que o mais apto sobrevivem. E aí ele descobriu que tinha variabilidade genética. Então, dentro de uma mesma espécie, eu tenho variações de acordo com a seleção que ele passa. Então, eu tenho aquele indivíduo que não tinha água naquele local e ele passa a conseguir viver em locais muito secos. Eu tenho aquele indivíduo que lá era muito lama e ele passa a ter isso dentro da mesma espécie. Então, tem variabilidade no gene, que assegura que não existem dois indivíduos iguais em qualquer espécie. Mesmo que sejam gêmeos idênticos, a digital e a íris do olho vai ser diferente. Como consequência nisso, né, os mais aptos vão sobreviver nas competições e etc. E a 8 diferencia as teorias de Darwin, né, e Lamarck. Então, a principal diferença entre eles era a adaptação. O Lamarck, ele olhava que o esforço do indivíduo adaptava ele e passava para a próxima geração. Já o Darwin, ele sabia que eram as condições do local que fazia com que esse indivíduo mais adaptado sobreviveria, né? Então, teria adaptação, mas de acordo com a seleção. E a 9, né, que era a contribuição do Mendel para a evolução das espécies. Lembra que Lamarck e Darwin não se encontraram, que um falou sobre essa seleção natural de um lado, o outro falou da seleção do outro, mas que eles não se encontraram. Foram anos e anos para que outra pessoa venha e leia o trabalho dele e fale, oh, que legal, essa teoria é super legal. Mas até então eles não conheciam a genética. Ele sabia que tinha seleção, ele sabia que tinha uma variabilidade genética, mas eles não sabiam do gene. Ele não sabia do DNA. Chega Mendel, bonitinho lá, e olha a ervilha, que a verde com a amarela deu verde e amarela, e ele descobre que existe o gene. Mendel descobre que tinha um DNA que era o responsável por transmitir essa característica genética. Então, quando Mendel chega com esses fundamentos dessa transmissão hereditária para as gerações, ele explica esse mecanismo que Darwin e Lamarck não conseguiu. Então, ainda hoje, a maior descoberta, uma das maiores descobertas da biologia foi Mendel que fez. Por isso que ele é chamado de pai da genética. A partir do momento que Mendel chega e descobre o DNA, né, a partir desse momento, a teoria passa a ser chamada de neodarwinismo. Porque Darwin sabia que existia seleção natural e que passava de geração para geração. E Mendel sabia do DNA. Então, quando chega no século XX, a ideia de Darwin foi aceita, mas chamada de teoria sintética, onde a evolução, né, passa a ser reconhecida a partir da seleção natural, mas com a recombinação gênica. Existe a modificação do gene nessa seleção natural. E os fatores evolutivos, como catástrofes e etc. Então, o neodarwinismo, ele considera a seleção natural como importante mecanismo de modificação dos seres vivos, certo? Mas com a teoria da genética implantada nele. Então, isso era muito importante no reconhecimento, era conhecido como mutações. Na 11, explique quais os princípios do neodarwinismo. Então, aqui tinham vários princípios, eu não sei se a Ana pôs todos, mas aqui, ó, existe seleção natural que opera indivíduos, que os mais aptos sobrevivem.
As espécies eram um conjunto de indivíduos que poderiam cruzar, acasalar entre si. Indivíduos da mesma espécie não são morfologicamente idênticos. Ah, tá aqui. A espécie pode surgir em lugares diferentes, que ele descobre que o isolamento geográfico, né, a barreira geográfica, onde não permite que indivíduos de dois lados eles se misturem, então eu tenho indivíduos em áreas diferentes. Grupos dos dois lados dessa barreira, eles se tornam geneticamente distintos, mesmo sendo da mesma espécie, que a gente chama de barreira geográfica ou isolamento geográfico. E nenhuma espécie apresenta uma tendência de evoluir em direções de propósitos não definidos. Como assim, professora? Direções diferentes. Então, os eventos, eles são sempre aleatórios, eles são inesperados, e sempre eles vão fazer com que ocorra a evolução. Então, a evolução é a modificação das espécies durante o tempo, né? Com o passar do tempo, elas vão evoluindo e vão se modificando. Deu certo, gente? Como é que tá? Dúvidas? Então, lembra, ó, Lamarck, ele tem a teoria do uso e desuso do dedo, de outros órgãos e tal, e ele tem a herança dos caracteres adquiridos. Eu adquiri na minha vida, eu passo para o meu filho. Lembra do pescocinho da girafa, né, e tal. Lamarck lembra da seleção natural, o mais apto sobrevive. E chega Mendel com a genética depois de tantos anos, e aí Mendel chega e fala, existe DNA, existe gene. Então vira o neodarwinismo, onde as espécies vão evoluir, mas com variabilidade genética, elas vão evoluir com isolamento geográfico, com barreiras, e não necessariamente a mesma espécie vai ser igual, porque eu tenho uma variabilidade entre elas, independente do local onde elas vivem. Deu para entender? Eu não sou igual à minha mãe. Eu tenho características dela, mas eu não sou nada igual. Né? Então, a genética é muito interessante, gente. Se vocês puderem um dia fazer um curso de evolução, ela é muito legal, né? Essa parte da evolução e genética junto. Por isso que a evolução e genética virou uma disciplina junta. Na verdade, na biologia, que foi meu curso, né? Que antes da minha formação, a primeira minha é biologia. A gente tinha evolução, uma disciplina inteira, de 80 horas, a de vocês é 60. E genética, eu tive 3 genéticas, gente. Vocês estão tendo uma. No meu curso, como eu fiz biologia, era obrigatório. Eu tive genética sozinha, igual vocês tiveram agora. Aí, no segundo período, eu tive genética de populações, para saber sobre a evolução, junto com a genética das populações. Igual quando passa na televisão, porque essa população tem a chance de crescer ou a população desse animal pode chegar à extinção no ano tal. Então, a gente estudou genética de populações e, em terceiro lugar, ainda entrou variabilidade genética. Então, eram 3 semestres aprendendo genética. Então, a biologia, ela entra um pouquinho mais a fundo, tanto que seus professores, normalmente, de genética, são biólogos. Normalmente, é o Juan, eu, o Fernando, né, que a gente ministra porque a gente teve uma base maior. Mas para vocês da veterinária, essa é a base necessária. Agora vocês entram em outras disciplinas super importantes, né? Semestre que vem, alguns de vocês vão ter histologia de órgãos e sistemas, que a gente entra um pouquinho também nessa parte de gene. Certo? Dúvidas, amores? Alguém tem alguma dúvida sobre as questões corrigidas? Na hora da prova, tira os dados bonitinho no papel, certo? Ele é preto, dominante, azão. Vai lá e tira azão. Ele é heterozigoto, então é azão, azim. Ele é recessivo, azim, azim. Tira os dados bonitinho, joga na tabelinha. Olha se é a primeira lei de Mendel, se for de hibridismo, é segunda lei. Se estiver falando 2 caracteres, joga no quadrinho. Se estiver falando de um só, é só jogar azão, azão, azim, azim. Então, lembra, tá? Vai ser muito mais fácil para vocês. Faz com calma, eu vou estar online, qualquer coisa vocês me chamam. Não é obrigatório entrar, mas se vocês tiverem dúvida, eu estarei
aqui, tá certo? Online com vocês. Então, qualquer coisa, eu tô lá no grupo, vocês me perguntem. Boa sorte para vocês. Ana, eu vou mexer com seus documentos agora, tá? Vou aproveitar que a gente está na sua aula, ok? E te mando, vou postar na plataforma e te aviso. Então, ó, gente, beijos, cuidado, segunda-feira começa as provas, tenta fazer a prova cada semana, bonitinho, faça cada uma delas no dia delas, porque se der problema em outro dia, o professor pode não conseguir te ajudar, tá bom? Beijo, até mais, fiquem bem. Vou postar as aulas de micro, que vocês falaram que eu não postei a da semana passada.